Bem, boa noite para aqueles que chegaram depois. Depois já vê ali se está saindo legal, que para mim está meio... Você é só o retorno aqui mesmo. Quero fazer uma leitura antes da gente começar aqui. Nós vamos fazer a leitura que está lá no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Vamos ler do versículo 14 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e a realizou aqueles grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem aos deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e o castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, respondeu eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiel ao seu Deus. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por elas. Que maravilha! Hoje estamos completando o nosso primeiro ciclo da campanha da vitória. Nós temos, eu pelo menos tenho certeza, creio, obrigado meu irmão, creio que tem sido um tempo precioso de nos colocarmos diante de Deus, Deus que é todo poderoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso e só Ele pode nos ajudar a resolver os nossos desafios, os nossos dilemas, trazer direção para que nós possamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, desde que tudo isso esteja alinhado com a vontade dEle. Mas possa ser que você esteja aqui hoje, já alcançou vitória, glória a Deus, que seja um dia de gratidão para você. Mas possa ser, e volto a dizer, venham, assina ali, depois o pessoal da atmosfera passa com um papelzinho, uma caneta aí. Quem deixa para o final. Só não deixe de escrever o seu testemunho. Mas, se você ainda não alcançou a vitória em alguma área da sua vida, a palavra é persevere.
Continue perseverando no Senhor. Continue focando no Senhor. Comece de novo, na próxima semana, mais uma nova campanha, um novo tempo de devoção, um novo tempo de entrega, um novo tempo de propósito com o Senhor. Continue orando, continue jejuando, continue lendo a palavra, continue focado, buscando intimidade e estando comprometido com o Senhor, porque uma coisa eu sei, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Então, com Ele, nós sabemos que a vitória é certa. E vivenciarmos tudo isso em família, isso nos ajuda, porque nós não caminhamos só. O Senhor, Ele veio para nos restaurar os relacionamentos que estavam quebrados. Primeiro o nosso com o Senhor, o nosso Deus Pai, e os nossos uns para com os outros. Então nós precisamos caminharmos juntos, suportando, ou seja, dando suporte uns aos outros, fortalecendo e encorajando uns aos outros, para que juntos todos nós possamos alcançar aquilo que almejamos. Por isso, hoje é importantíssimo, encerramos esse ciclo e essa série, Cobertura Espiritual da Família. Que série! Eu não sei para você, mas para mim foi incrível. Tem sido incrível, tem sido marcante, tem sido fundamental e tem sido muito desafiador. Cada dia é uma guerra, é uma batalha para tentar impedir, para tentar paralisar. Mas quando a gente está nos caminhos do Senhor, nada segura a gente. Creia nisso. E nós já vimos nessa série 6 mensagens. A primeira, começamos com a casa de luz ou casa de trevas. Nossa casa está sendo um ambiente de luz ou está sendo um ambiente de escuridão? Na segunda semana nós vimos as ações das trevas espirituais e como nós precisamos nos proteger dela. Na terceira semana nós vimos que o nosso lar é um local que é fortemente batalhado. Então a batalha espiritual ela acontece principalmente no nosso lar, no seio da nossa família. Na quarta mensagem nós vimos desenvolva o discernimento espiritual, porque tudo que nós vamos fazer, as nossas decisões, as nossas escolhas, nós precisamos parar e discernir espiritualmente junto ao Senhor, para que nossas decisões estejam alinhadas com Ele. Nós vimos na quinta mensagem que elimine os pontos de apoio da ação maligna. O maligno, o inimigo, ele adentra no território e ele procura se estabelecer ali para começar a minar, para começar a derrotar. E nós vimos como nós precisamos bloquear e não deixar ela entrar na nossa vida para causar estrago. A semana passada nós vimos a sexta mensagem, que foi protegendo seus filhos das trevas espirituais. E todos nós somos filhos de Deus, então estamos lutando uma batalha espiritual. E nós, como pais, nós somos chamados a cuidarmos dos nossos filhos e protegê-los nessa batalha. Pois bem, hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens com esse tema: chaves para a proteção espiritual do seu lar. Chaves quer dizer alguns princípios, algumas coisas que são importantes que nós pratiquemos para que a gente possa proteger espiritualmente o nosso lar. Nós vimos e sabemos que, biblicamente, todos nós sofremos ataques constantes do maligno que tentam nos destruir. E nós precisamos nos posicionarmos diante dessas batalhas. Mas a verdade é que existem 2 tipos de cristãos e a gente precisa tomar cuidado. Existem aqueles cristãos que eles até entregaram a vida ao Senhor, caminham com o Senhor, mas eles não crêem tanto nessa área espiritual, nessa batalha espiritual. Quando falam coisas de maligno, de ataques malignos, ele não leva tanto a sério, não acredita tanto. Já existe um outro extremo, existem aquelas pessoas que até acreditam nas forças espirituais malignas que atacam a todos nós, mas elas não têm uma postura diante dessas coisas, elas se omitem diante desse assunto. Então, nós precisamos entender que tanto aqueles que não creem, que não acreditam nas forças espirituais malignas, contra aqueles que acreditam, mas se omitem, não fazem nada para se opor a isso, todos eles, em vez de estar batalhando contra o inimigo, eles estão se aliando ao inimigo, porque eles não estão combatendo, estão apenas deixando abertas as portas para que o inimigo ele entre dentro da sua vida e cause um estrago. Por isso a gente precisa de um equilíbrio, e esse equilíbrio está aqui, olha, nas Escrituras.
São as Escrituras que nos traz equilíbrio. E Jesus, ele disse que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Está lá em Mateus 22, 29. Então, quando se fala em batalhas espirituais, precisamos entender que é na Bíblia que nós vamos encontrar direção para aquilo que nós precisamos combater. É ela que nos mostra o que devemos fazer diante das nossas lutas, das nossas batalhas diárias da vida. Meus irmãos, a gente precisa entender que o inimigo, ele vai continuar atacando veementemente todos nós, porque ele busca, o alvo dele é atacar as duas instituições criadas por Deus aqui na terra. E quais são elas? A família biológica e a família espiritual. As duas instituições criadas por Deus na terra, é a família e a igreja, e é justamente esses os alvos principais do inimigo. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos ser omissos sobre essas batalhas travadas sobre a família e a igreja, porque ambas são criação de Deus. A verdade é que vivemos tempos difíceis, e a gente não pode se descuidar nem um instante. O segredo é estarmos sempre atentos, e o Senhor, ele nos diz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala, vivemos tempos difíceis, não se descuide, tentem entender o que o Senhor quer de vocês, não se descuide, os tempos são maus, procure entender aquilo que Deus quer da sua vida. A gente não pode esquecer que as trevas, elas buscam dominar a vida secular. A gente viu isso durante essa série. Ele busca dominar esse mundo, principalmente em áreas como estudo, trabalho, lazer e tantas outras. Ele busca dominar porque o mundo jaz no maligno. Mas a primeira epístola de João nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O maligno, ele busca o domínio do mundo, mas nós já somos de Deus, amém? O mundo jaz do maligno, mas você, meu irmão e minha irmã, você é de Deus, e Ele nos deixou as boas novas. Está lá em Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão do Senhor. Olha, o diabo, ele não tira férias, ele não descansa, e por esse motivo, a nossa luta precisa ser constante. Mas nós temos a espada da justiça, nós temos o Espírito para lutarmos contra as trevas, e é no Senhor que nós encontramos esse equilíbrio, esse senso de pertencimento e a sabedoria que precisamos para lutar, amém? E por essa palavra eu quero orar com vocês nesse instante. Baixa a cabeça, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua presença está nítida nesse lugar. Obrigado porque, apesar de nós, Tu nos amas do jeito que nós somos. Mas Tu nos amas do jeito que nós somos, mas Tu não queres que continuemos desse jeito. Então, por isso, vem, Pai, que a Tua palavra possa vir no nosso coração e continue a nos moldarmos, Senhor, para que cada dia mais nós sejamos parecidos contigo, Jesus. Então vem porque a batalha espiritual existe, mas também nós sabemos que nós pertencemos a Ti e que contigo toda a vitória já foi decretada em nome de Jesus. Que as palavras de minha boca e meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Igreja amada, uma família espiritualmente protegida, ela carrega consigo algumas chaves que são fundamentais para as nossas lutas, as batalhas diárias da vida, para protegermos a nossa família de forma espiritual das investidas do mal. Entenda uma coisa, somente agindo com discernimento espiritual, você desfrutará de uma vida familiar saudável. A gente precisa viver a nossa vida, pautando ela de acordo com as Escrituras. A nossa postura precisa estar firme na palavra de Deus. Assim nós iremos perceber aquilo que convém e aquilo que não convém para a nossa vida e para a nossa família desfrutar. E passamos assim a sermos, de fato,
a casa que serve ao Senhor. Cuidado, cuidado, pois o inimigo, ele aproveita para entrar em nossa vida. Quando nós deixamos de ter atitudes condizentes com a palavra do Senhor, quando a gente baixa a guarda e a gente começa a fazer um relativismo, a gente se descuida e deixa frestas para que o inimigo ele adentre e cause um estrago na nossa vida. Cuidado com aquilo que se faz às escondidas, porque o homem pode até não ver você fazendo algo errado, mas nada se esconde de Deus. E olha o que o sábio escreve lá em Provérbios 9, versos 17 a 18. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão o espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas das sepulturas. Cuidado com aquilo que se faz às escondidas. Cuidado, porque é isso que você pode estar tragando. Você pode estar tragando a própria morte para dentro de você. Não permita que os pontos de legalidade maligna, elas se concretizem dentro da sua vida e da sua casa, no seu seio familiar. Então acompanhe comigo essas chaves preciosas, e que você possa não só ouvi-las, mas adentrar dentro do seu ser, e você possa praticar na sua vida, no seu dia a dia. Então algumas chaves são importantes para a proteção espiritual do nosso lar, e a primeira: posicione-se em relação à sua fé. Você precisa se posicionar em relação à sua fé. Diante das batalhas espirituais que todos nós enfrentamos, nós precisamos nos posicionarmos. Josué, do texto que nós vimos agora de Josué é um grande exemplo de vida e de liderança para todos nós. Ele manteve-se firme no seu posicionamento e conduziu o povo de Israel, quando chamado por Deus para a missão que ele tinha, levar até a terra prometida. Josué, ele cumpriu tudo que o Senhor buscava, e ele se posicionava de acordo com o Senhor. Josué 24, verso 15, que lemos há pouco. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo ao povo aqui, em outras palavras: olha, se você quer servir aos seus ídolos, que sirvam. Se você quer servir aos ídolos que teu pai, tua mãe, teus avós, teus antepassados, eles serviram, fiquem à vontade. Se vocês querem continuar servindo aos ídolos da terra ao qual vocês estão, fiquem à vontade. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, nós não abrimos mão, nós serviremos ao Senhor. É isso, é posicionamento. Não é porque fulano faz isso, eu tenho que fazer. Porque todo mundo na rede social está fazendo isso. Eu vou fazer. Eu preciso me posicionar de acordo com o que a palavra me diz para eu viver. Deus nos chama também a nos posicionar diante do mundo, como Josué fez, mostrando a quem de fato a nossa família servirá. Já falamos sobre isso aqui. O reino espiritual, ele não existe um terreno neutro. Ou você está do lado da luz, do lado do Senhor, ou você está do lado da escuridão, das trevas, do lado do maligno. Não tem como você escolher o outro lado. Posicionar-se é saber que você é de Jesus. É expor intencionalmente que você e a sua família são guiados pela palavra de Deus, são parte do povo e que ama a Deus acima de todas as coisas. Mas ainda, outra chave de proteção espiritual do seu lar é: caminhe em santidade. Você precisa caminhar em santidade, todos nós precisamos caminhar em santidade. Nós podemos ver que Josué, ele confrontou e buscou tratar de forma séria os pecados no meio do seu povo. A gente não pode observar algo errado e deixar aquilo que está errado. A gente precisa exortar, a gente precisa tratar, e aqui a gente está falando da nossa família. O verso 14 do texto lido hoje diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo aqui: sirvam-no com integridade e fidelidade. Ou seja, sigam-no,
Sirvam com santidade. Sirvam com santidade, com excelência ao Senhor. Assim como Josué, que não fez vista grossa com o povo que andava em pecado. Uma família protegida espiritualmente, ela nunca negligenciará o que acontece embaixo do seu teto. Se tem alguma coisa no lar acontecendo de errado, ela não pode negligenciar, precisa ser tratado. Olha, é papel do líder da casa buscar o zelo pela santidade no lar. Homens, sacerdotes do lar, você é o primeiro a buscar santificação. Porque se você não estiver buscando santificação, isso vai reverberar por toda a família. É papel do líder buscar a santidade do lar. Não deixar certos hábitos, posturas ocultas e não tratadas entrar na sua casa. É seu dever trazer à luz aquilo que está obscuro, aquilo que está na escuridão, aquilo que não agrada a Deus. Tratar sim, com carinho, com amor, com sabedoria, com discernimento, mas tratar. Não passar a vista grossa, tratar. Olha, o diabo, ele somente será derrotado se no lar existir santidade. Não adianta vir para a igreja, levantar a mão, glória a Deus, aleluia, ser o mais aleluiado da igreja, e você voltar para casa escondendo algo, chegar em casa, ter algo escondido, ter algo que desagrada a Deus. Não vai adiantar. Porque o pastor pode até não enxergar, mas nada se esconde do nosso Senhor. A nossa vida precisa de santidade. Nossa vida precisa de limpeza. Nós precisamos estar puro diante dEle, para assim Ele vivenciar em nós e guerrear contra as forças malignas. Lembre-se de que a única coisa que enfraquece o cristão e ao mesmo tempo fortalece o diabo é a presença do pecado. É o pecado que nos enfraquece e que fortalece o inimigo na nossa vida. É através do pecado que ele entra e causa um estrago dentro da nossa família. Por isso mantenha uma posição firme e incansável contra o pecado. Mas outra chave fundamental para protegermos espiritualmente o nosso lar: rompa com qualquer nível de prisão e contaminação. Romper com qualquer nível de prisão e contaminação. Qualquer coisa que esteja te prendendo ou que esteja te contaminando precisa ser quebrado. Como nós acabamos de cantar aqui logo no início, que não seja apenas uma canção, mas uma declaração na sua vida, que você permita que Deus esteja de fato quebrando as cadeias que precisam ser quebradas, para que você seja liberto e viva uma vida pura diante do Senhor. Uma família protegida espiritualmente, ela busca romper com os vínculos da sua velha natureza. Ei, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a Bíblia diz que você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo na sua vida. Então prossiga, siga o caminho da sua decisão por Jesus. Não olhe para trás, não tem mais para trás. Eu costumo dizer que quando nós éramos velhos homens, Deus veio, nos alcançou, que estávamos todos mortos, porque o pecado nos mata. Então Ele veio, nos alcançou, nos redimiu dos nossos pecados. Aquilo ali foi jogado nos pés da cruz, não existe mais. Eu não guardei no meu bolso, eu não guardei no fundo da gaveta, eu não guardei lá naquele cantinho que ninguém sabe o quarto da bagunça. Ninguém tem quarto da bagunça aqui, né? Eu não guardei no quarto da bagunça. O quarto da bagunça é uma bagunça, mas não é lixeira espiritual. Eu de fato entreguei tudo ao Senhor. Nova criatura. Então cuidado com aquilo que está guardado no quarto da bagunça, que está ali bem escondidinho, porque o Senhor, Ele está vendo. Se não agrada a Deus, elimine isso da sua vida. No texto nós vemos Josué convocando o povo a viver de fato conforme a nova vida escolhida no Senhor. Os versos 22 e 23 diz: disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, respondeu ele. Então disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus
de Israel. Ele começa um diálogo. E Josué está dizendo: rapaz, vocês realmente querem seguir ao Senhor? Queremos. Então, olha, vocês vão ter que deixar tudo, nós vamos deixar. Então Josué disse: tudo bem, são vocês que querem. Então agora se desfaçam de tudo, esse é o momento. Agora joguem fora todos os deuses estrangeiros que estão com vocês. Ou seja, joguem fora todo o lixo que está escondido, que está acumulado, que existe na sua vida. Entregue agora ao Senhor e se livre disso. E volte-se totalmente limpo e puro para o Senhor. Que hoje o Espírito Santo possa estar trazendo na sua mente, ao seu coração, algo que esteja guardado no quarto da sua bagunça espiritual, que você precise hoje, que você realmente, de fato, possa jogar fora, possa entregar ao Senhor, jogar nos pés da cruz, para que você possa, de fato, se libertar e caminhar com o Senhor. Sabe uma coisa que a gente precisa entender? Nós só vamos ter vitória na nossa vida quando nós estivermos alinhados com a vontade do Senhor. O Senhor não é um Deus de barganha, apesar de muitos pregarem prosperidade. O Senhor não é um Deus de barganha. Eu não vou buscar algo, entregar ao Senhor, e o Senhor vai me dar porque eu dei algo a Ele. Não. A graça dele é imerecida. Nós somos salvos pela graça, não é mérito nenhum que a gente possa fazer. Agora, nós servimos ao Senhor em gratidão pela graça imerecida que Ele derrama sobre nós. E nós precisamos entender que para servir e de fato estar recebendo as bênçãos do Senhor, eu preciso estar puro e limpo. Então, de repente, eu não alcancei vitória ainda, porque tem alguma coisa que ainda está ali impedindo de eu ter uma vida pura diante do Senhor. E não é o pastor que vai ali procurar em você, não. É você e Deus. Escute a voz dele. Possa ser que ele já esteja falando com você há muito tempo: filho, filha, livra-se disso. Eu sei que parece ser muito bom para você, mas isso não me agrada. Isso está impedindo de eu poder agir na sua vida. Livre-se disso. Escute a Deus, porque Ele fala. Você precisa assumir suas responsabilidades por suas decisões. Entre elas, a de romper com vínculos de natureza do passado. Precisamos deixar para trás. Ah, mas isso me marca tanto. Isso aqui tem boas lembranças. Mas, filho, se é de uma velha vida, que essas boas lembranças sejam jogadas fora. Boas lembranças são aquelas boas lembranças de coisas boas de lembrar. Entendam, a escolha de como edificar a sua casa é sua responsabilidade. Tome essa decisão de mudança em sua vida. Decida deixar as coisas velhas para trás de uma vez por todas e compartilhe essa nova realidade da sua vida com a sua família. É um novo começo, ou quem sabe um novo recomeço para a sua vida, uma nova vida. Ontem, mais uma vez, eu fiquei na rua com o meu abençoado carro. Glória a Deus, Jesus. Mas a gente não sabe das coisas. Minha amada esposa ontem voltou de ônibus, e ela não está aqui hoje porque ela foi para a emergência quando ela largou, e mais uma vez ela sentindo dores, foi medicada, e ela está voltando para casa, direto para casa, porque eu mais uma vez estou sem carro, o carro está na oficina. Mas diante de tudo isso, em vez de eu estar blasfemando, de eu estar reclamando, de eu estar remugando, ó Senhor, mais uma vez, isso está acontecendo. Não. Glória a Deus, é Ele que sabe de todas as coisas, eu não compreendo nada. Ele mandou um abençoado no reboque. E o abençoado já chegou assim: irmão, não sei nem se você é cristão, mas olha, não fique estressado, é livramento de Deus. Eu disse: obrigado, Senhor. Eu nem falei, mas obrigado. E aí eu vim com ele conversando ontem, às 8 horas da noite, ele me deixou ali na oficina e eu fui para casa. E nessa conversa, ele saiu falando sobre a vida dele todinha. Mas isso, que a minha vida é isso. Faz 3 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Há pouco, antes de entregar a minha vida ao Senhor, eu tive até preso, eu era do mundo do crime, eu fiz muita besteira na vida. Eu tenho 3 filhos, tenho um filho fora do casamento, meu casamento saiu abrindo a vida dele todinha, falando, mas Deus é bom, maravilhoso, e eu rindo, escutando, que coisa boa. E aí quando ele chegou, no final, que a gente desceu o carro, que ele ia embora, eu disse: meu irmão, você me permite fazer uma coisa? Ele: diga, eu quero orar por você tem problema? Eu disse: não, no meio da rua, ali atrás do caminhão, os carros passando.
e eu orando por ele. E eu estava falando justamente isso aqui. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Meu irmão, diante de tudo que você fez, você vê a bênção de Deus na sua vida. A primeira coisa que eu só quero pedir a você, eu vou orar com você, que você volte para casa, declare que a sua casa é uma casa de luz, é uma casa de bênção. Chama a sua esposa, diga a ela o que precisa dizer, abra o seu coração e comece uma nova vida junto com ela e seus filhos. Orei com eles, abençoei eles, abençoando a casa dele, em nome de Jesus. E só ali eu dei um abraço nele e disse que meu nome era Wilton e que eu era pastor da igreja. O senhor é pastor? Eu disse, filho, porque não importa, o que importa é a presença do Deus que está aqui, falando comigo e falando com você. Continue vivenciando esse Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus. A gente precisa se entregar a Ele. E a gente não compreende como as coisas acontecem, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você está passando, Ele sabe do que você está precisando. Mas Ele sabe também daquilo que ainda continua impedindo. E você precisa abrir o coração para, de repente, se tem algo ainda impedindo de desfrutar dessa presença mais plenamente, que você se liberte, porque não tem coisa melhor para nós. A gente pode pensar que é uma casa da praia, que é um carro melhor que não quebre. A gente pode pensar que é uma vida saudável financeira. Mas a melhor coisa para todos nós cristãos é caminharmos no centro da vontade de Deus. Porque todas as outras coisas vão passar, mas a vida com o Senhor vai ser eterna. Creia nisso. E a última chave que eu quero compartilhar com vocês aqui, sobre a proteção espiritual do seu lar, é mantenha-se fiel e perseverante. Nós precisamos nos manter fiéis e perseverar, porque a primeira parte de entregar a vida com o Senhor é a parte, vamos dizer assim, mais fácil. Abrir a boca e declarar a nossa entrega ao Senhor. Aí é que começam as batalhas, porque o inimigo ele vai começar, ele é sujo, e ele vai querer dizer que você é o pecado que você já foi. Ele vai querer dizer que você é insuficiente, que você não é nada, que você não dá conta, que você não é digno. Ele vai querer te sujar, ele vai querer fazer com que a tua mente trabalhe contra você mesmo. E aí é nesse instante que a gente precisa permanecer fiel na fé e ser perseverante no Senhor. Mesmo que aconteça qualquer outra coisa, eu preciso perseverar no Senhor. É interessante ver como Josué ele foi fiel a Deus. Ele vivenciou com o povo milagres, maravilhas. Ele viu ali Moisés bater com o cajado e sair água da pedra. Ele viu cair maná do céu, codorniz, todo dia tinha alimento. Ele viu Deus abrir o mar para que eles passassem. Ele viu sinais e maravilhas. Ele viu bênçãos do Senhor. Ele adentrou na terra prometida. De todo o povo daquela geração, todo mundo morreu, só ele e Caleb entrou na terra prometida. Olha o seu zelo com Deus, registrado aqui nos versos 26 e 27. Josué registrou essas coisas no livro da lei, tudo ele saiu e colocou no livro da lei. Depois ele ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse a todo o povo, vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Josué, ele honrou o nome do Senhor até o seu último suspiro de vida. Assim também nós devemos sermos no nosso lar. Até o último momento da nossa vida, nós devemos dedicar ao Senhor. Sermos uma família que caminha ao lado de Deus, que dá frutos em uma vida saudável ao lado de Deus. Frutos que são os nossos filhos, os nossos netos, onde nossas conquistas em família celebram e honram ao Senhor. Que todos nós possamos ser fiéis até o fim. Por isso, hoje, eu acho tão significativo para nós o final dessa série, o final desse primeiro ciclo da nossa campanha da vitória.
ver testemunhos daquilo que Deus vem fazendo na vida das pessoas, em gratidão ao Senhor pelas graças da nossa vida. Se Deus tem entregue bênçãos a vocês, declare isso ao Senhor. Declare isso no reino espiritual. Não se feche, não tome a glória para você mesmo. Entregue tudo ao Senhor e engrandeça o seu poderoso nome, transparecendo a sua luz através do testemunho da sua família, nesse mundo de escuridão e trevas espirituais. A coisa mais linda do mundo é enxergarmos um lar onde há amor, onde há respeito, onde há a presença do Senhor. A gente olha e vê maridos que amam a esposa, esposas que respeitam os maridos, maridos e pais que amam e cuidam dos filhos, filhos que honram aos pais. É essa família que Deus criou para ser, a perfeição que Deus criou para ser. Faça agora mesmo o compromisso que Josué fez. Verso 14 e 15, agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, cultive o temor do Senhor. Temer ao Senhor é ter respeito, é ter amor, é trazer honra, dignidade a esse Deus. Sirva de coração, você foi alcançado, Deus lhe ama, Ele vem transformando a sua vida, então esse amor derramado na sua vida, passe para a vida de outros. É assim que nós servimos ao Senhor, amando e cuidando de outras pessoas. Não negligencie o papel ou os papéis que Deus lhe deu como membro da sua família. Se você é pai, seja um pai honroso. Se você é mãe, seja uma mãe honrosa. Se você é um cônjuge, um marido ou uma esposa, trate um ao outro com amor e respeito. Se você é um filho, honre seu pai. Se vocês são os irmãos, tratem bem, com amor e respeito uns aos outros. Como pais, nós precisamos exercer a nossa autoridade espiritual que Deus nos deu para com os nossos filhos, e assim a gente poder abençoá-los. Com isso, as bênçãos do Senhor, elas virão sobre a nossa família. Viva uma vida ao lado de Jesus, ande pelos caminhos dele, tenha posicionamento que vem da revelação das Escrituras pelo Espírito Santo. Não carregue em seu coração, preste bem atenção, não carregue em seu coração um sentimento de inferioridade, de incapacidade ou de tristeza, por você não ter algo que algum ímpio tem. Sabe aquele negócio de, mas rapaz, eu caminho no caminho do Senhor, faço as coisas certas, eu sou uma pessoa que busca fazer tudo certo e passo por um perrengue danado, fulano só faz coisa errada, vê o carro dele, vê a casa, só vive fazendo isso, só vive fazendo aquilo. Ei, tira isso do seu coração. Nós não vivemos pelo transitório, e sim por aquilo que é eterno. Sabe por quê? Tudo aquilo que é transitório é passageiro, mas o que é eterno durará para sempre. Cuidado com a grama do vizinho, porque essas coisas maravilhosas que você porventura vê, por baixo tem muita coisa podre. Olha, essa advertência em Provérbios 12, 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecem firmes para sempre. Meus irmãos, eu quero finalizar essa mensagem dizendo: busquem viver uma vida de consagração e santidade no Senhor. Que a sua vida e de toda a sua família, elas sejam de fato consagradas e dedicadas ao Senhor. Uma vez que nós entregamos, consagramos e dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós temos como consequência a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, a administração do nosso lar. Tudo isso vem por consequência o aroma suave e agradável de Jesus Cristo em nossas vidas. Assim nós passamos a sermos livres dos ataques malignos, e verdadeiramente nós passamos a viver uma vida em vitória em Jesus Cristo. Que nós possamos sempre estar declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que faça isso hoje mesmo, não deixe para amanhã, porque esse Deus
Esse é o Deus que nos cuida, que nos ama, que nos protege e que quer nos levar para uma vida eterna na sua presença. Eu vou estar aqui após a oração. Se alguém ainda não entregou a vida ao Senhor e Deus está ali incomodando no coração, venha perto de mim que eu vou ter a alegria de orar pela sua vida. Mas eu quero que vocês façam comigo uma oração. Na realidade, é uma oração que está no Salmo, mas eu quero que você declare. Vamos juntos declarar o Salmo 91, trocando o início, aquele, pela primeira pessoa. Eu. Vai ser produzido aí. Reproduzido aí. Então eu quero que você possa declarar comigo. Vamos lá? Eu habito no abrigo. Então posso dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas, com as suas asas. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Eu não temerei ao pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a pragas que desvassa ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Se eu fizer do Altíssimo meu abrigo, aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos renova, Senhor. Essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos ajuda a começar ou recomeçar. Essa palavra que nos traz, Senhor, princípios para que nós possamos trazer para a nossa vida, para a nossa família, Senhor. Para assim nós lutarmos as batalhas diárias que enfrentamos da forma correta, da forma segura. Para que nós não lutemos pela força dos nossos braços, porque nós não temos força nenhuma. A nossa força está em Ti, Senhor. A nossa força está na Tua presença. Não adianta, Senhor, não nos deixa dar um passo adiante se o Senhor não estiver conosco, Pai. Ajuda-nos a enxergarmos aquilo que ainda nos impede de termos uma vida plena em Ti. Ajuda-nos a libertarmos, Pai, de vícios e qualquer outra coisa que nos aprisiona espiritualmente. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos ter uma vida digna de filhos amados Teus. Protege a nossa família, Senhor, e que nós possamos não só declarar, mas possamos viver de fato como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor seja o nosso escudo, que a Tua palavra seja a nossa espada e que nós possamos guerrear contra as forças do mal, porque contigo a vitória já é certa, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.